Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 124, módulo 4. O assunto, estrutura e funcionamento de um SCR, parte 2. Vamos lá? Observe com atenção as figuras ao lado. Preste atenção nas figuras. Nas figuras, podemos ver a estrutura de um SCR. Se fizermos, por acaso, um corte em diagonal nos materiais semicondutores PN do próprio SCR, teremos então, em cada fatia, um transistor PNP e um outro transistor NPN, cada um com seus terminais emissor, coletor e base. Observe novamente com atenção o diagrama ao lado. Preste atenção no diagrama. Podemos então observar no diagrama que o terminal de base do transistor PNP encontra-se ligada ao terminal coletor do transistor NPN, enquanto que o terminal de base do transistor NPN encontra-se ligado diretamente ao terminal coletor do transistor PNP. Podemos com isso mostrar no esquema o conjunto do circuito equivalente a um SCR, como se este circuito fosse realmente formado por dois transistores bipolar, isto é, um PNP e o outro NPN. Observamos no diagrama esquemático, parte A, que o terminal anodo, representado pela letra A do SCR, no caso, corresponderia ao terminal emissor, representado pela letra E do transistor PNP. O terminal catodo, representado pela letra K do SCR, seria o terminal emissor do transistor NPN. E o terminal gate, representado pela letra G do SCR, corresponderia à ligação do terminal coletor do PNP, com o terminal de base, representado pela letra B, do NPN. Preste atenção que eu vou repetir. Observando o diagrama esquemático, parte A. Observamos que o terminal anodo, representado pela letra A do próprio SCR, corresponderia ao terminal emissor, representado pela letra E do transistor PNP. O terminal catodo, representado pela letra K, do próprio SCR, seria o terminal emissor do transistor NPN. E o terminal gate, representado pela letra G, do próprio SCR, corresponderia então à ligação do terminal coletor do próprio PNP. E com o terminal de base, representado pela letra B, do NPN, do próprio transistor NPN. Vamos então supor que o ponto A está ligado a uma polarização positiva e o ponto K a uma polarização negativa. Preste atenção, aluno. Vamos agora supor que o ponto A ele está ligado a uma polarização positiva e o ponto K a uma polarização negativa. Aplicando-se ao terminal de controle GETS, representado pela letra G, um pulso positivo, maior que 0,6 volts. O transistor NPN entraria em condução, com o que seus terminais coletor forneceria suficiente corrente de base ao transistor PNP. Observe com atenção esta outra figura ao lado. Preste atenção na figura ao lado. Provavelmente, os nossos alunos estejam perguntando: mas por que o SCR não conduz enquanto não recebe a polarização momentânea nos seus terminais GETS? Podemos então observar na figura que as 4 camadas semicondutora de polaridade alternada constituem assim, na verdade, 3 junções,
3 junções. Observe. Uma da junção, PN, é formada pelo primeiro diodo, o D1, sendo este diretamente polarizada. A outra junção, a NP, formada pelo segundo diodo, o D2, inversamente polarizada. E, finalmente, temos a junção PN, que é formada pelo terceiro diodo, o D3, diretamente polarizada. Observe o diagrama. Se redesenharmos o esquema, simbolizando com o diodo D1, D2 e D3, é fácil, então, o aluno notar que o D2 ele está atrapalhando, pois este diodo se encontra polarizado ao contrário, bloqueando assim a passagem da corrente entre o terminal anodo e o terminal catodo. Observe com atenção este outro diagrama ao lado. Preste atenção no diagrama. Vejamos agora o porquê a polarização no terminal GETS, representado pela letra G, permite abrir a comporta e assim mantê-la, fazendo com que haja a passagem total da corrente. Sabemos que a chave para esse feito é o próprio terminal GETS, representado pela letra G do SCR. Devemos então aplicar uma polarização positiva ao terminal GETS, polarização positiva, para colocar o SCR em condução plena. Como entre o terminal GETS e o terminal catodo, tudo acontece como se existisse um diodo comum lá dentro, ou seja, aquela última junção PN, claramente vista no diagrama esquemático, temos que levar em conta alguns limites e procedimentos. Primeiro, se a tensão aplicada ela não for superior a 0,6 volts, não haverá como vencer a junção PN entre o terminal GETS e o terminal catodo. Nesse caso, o SCR ele não dispara. Segundo, como todo e qualquer diodo, há um limite superior de corrente que podem ser aplicado à junção PN entre o terminal GETS e o terminal catodo. Assim, o resistor do terminal GETS, o RG, é essencial no controle dessa corrente, funcionando como limitador e, com isso, prevenindo danos ao próprio componente. Quando forem satisfeita a necessidade no terminal GETS, a tensão a ele aplicada determinará uma corrente fraca entre os terminais GETS e os terminais catodo. Preste atenção, aluno. Quando forem satisfeitas as necessidades nos terminais GETS, representada pela letra G, a tensão a ele aplicada determinará uma corrente fraca entre o terminal GETS e o terminal catodo. Essa corrente fraca é o que gera o disparo do SCR. Isso então faz com que a junção ela se desinverta, permitindo assim amplo fluxo de corrente. Daí por diante, o próprio fluxo mantém os portadores fora das barreiras de potencial, com que essa barreira é permanentemente vencida, não havendo mais a necessidade da corrente no terminal de GETS para gatilhar o sistema. Para fazer com que os portadores de corrente novamente retornem às suas posições de polarização inversa, é só cortar momentaneamente a alimentação geral entre o terminal anodo e o terminal catodo, isto é, colocando por um momento esses dois terminais em curto. Não podemos esquecer que o SCR
também tem seus limites em relação à corrente, que não podem ser ultrapassados, senão o componente ele queima. O normal é que apliquemos a carga, isto é, o RA, no circuito do terminal anodo do próprio SCR, como está sendo mostrado no diagrama. Observe o diagrama. Em outras palavras, o resistor RA, que é a carga, é o elemento que aproveita a saída do SCR e sobre o qual se desenvolve a corrente quando o SCR está ligado. Podemos também observar no diagrama que é possível também aplicar-se a carga no circuito do terminal catodo, na posição RK. Observe. Com isso, pode ocorrer um problema. Se a carga estiver entre o terminal catodo, o RK, e o negativo da alimentação, pois a diferença de potencial, que é a tensão desenvolvida sobre ela, pela corrente que a percorrerá, terá que ser somada ao limite de 0,6 volts necessário ao chaveamento do terminal GETS. Nessa condição, o SCR torna-se menos sensível, porém é possível dimensionar-se para que o arranjo circuital também funcione direito. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!